Dando sequência ao trabalho, agora a gente vai para a parte dos ângulos internos de um polígono. Quando a gente se refere a um polígono qualquer, a gente pode tomar como referência um triângulo. Verifica só. Imagina que nós tenhamos um triângulo ao qual eu denominei ABC. A esse triângulo eu representei 3 vértices, A, B e C, e dentro de cada um dos vértices eu coloquei o ângulo indicado. Vértice A, ângulo θ. Vértice B, ângulo alfa. Vértice C, ângulo beta. Verifique que a ideia tomada aqui foi a seguinte. Juntamente à base do triângulo e um dos lados, eu prolonguei esse lado e coloquei uma outra linha paralela a esse mesmo lado, para que nós possamos trabalhar com retas paralelas cortadas por transversais. Se a gente parar para pensar, é como se esse lado fosse o equivalente a uma transversal. Daí eu posso utilizar algumas das técnicas de retas paralelas cortadas por transversais. Verifique que esse ângulo indicado por beta, ele é alterno e interno a esse ângulo aqui, que eu também posso falar que ele é beta. O que significa dizer que no mesmo sentido esse ângulo alfa é alterno e interno a esse outro ângulo aqui. E eu posso falar que também é igual a alfa. Daí nós tomamos uma referência. E para essa referência eu posso falar com certeza absoluta que se eu unir alfa, θ e beta, que são no caso os 3 ângulos internos do triângulo, essa soma ela vai resultar em 180 graus exatos. Bom, o que é que nós temos dentro desse contexto? Se a soma dos 3 ângulos internos para um polígono, para um triângulo qualquer, sem que eu me preocupasse com as medidas dos ângulos e tampouco com as medidas dos lados, resultou em 180, isso é válido para qualquer tipo de triângulo. Daí eu tenho que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Do mesmo modo e do mesmo jeito, eu posso tomar essa ideia para começar a visualizar. Imagine, portanto, que nós tomemos esse quadrilátero. Também não me preocupei, por exemplo, com as suas dimensões, tampouco com seus ângulos. Mas o que eu consigo notar é que esse quadrilátero ele pode ser subdividido. Ele pode ser repartido em 2 triângulos. Daí eu tenho, portanto, uma correlação. Se eu posso pegar esse quadrilátero e dividir em 2 triângulos, eu posso falar que neste caso a soma dos seus ângulos internos, que aqui eu vou representar por SI, seria 2 vezes a medida equivalente à soma dos ângulos internos de um triângulo. Verifique, portanto, que a figura que possui 4 lados, ela pode ser dividida em 2 triângulos dados. Daí eu tenho essa medida aqui, sendo equivalente ao número de lados menos 2. Verifica isso. Do mesmo modo, eu posso fazer essa relação. Aqui eu tenho um pentágono, e o pentágono aqui, em questão, pode ser subdividido a partir do momento em que eu verifico que há a possibilidade de dividi-lo em 3 triângulos. Antes de ficar a dúvida que eu posso criar mais outros triângulos, infelizmente, ao passo em que eu criasse outros triângulos, eu criaria outros ângulos dados. Então, esse caso a gente já descarta. Como eu tenho 3 triângulos para o pentágono, eu posso falar que a soma dos seus ângulos internos seria equivalente a 3 vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo. Daí eu tenho, portanto, que essa medida aqui, ela pode ser representada como 5, que é o número de lados que o pentágono tem, menos 3. Daí decorre a primeira observação. É possível que a gente defina a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer a partir de um triângulo dado. Haja vista que um triângulo tem, logicamente, um triângulo. Um quadrilátero tem 2 triângulos. Um pentágono tem 3. Desse modo, se nós estivermos falando sobre a soma dos ângulos internos de um polígono, eu posso perceber que a soma dos ângulos internos pode ser representado como n, que é o número de lados que o polígono tem, menos 2, e tudo isso multiplicado por 180. Então, nesse caso, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer pode ser obtida a partir do momento em que eu utilizo essa relação n-2 vezes 180, onde n-2 é o número de triângulos onde uma figura pode ser repartida. 180 é a soma dos ângulos internos do triângulo dado.
Essa relação ela serve para qualquer tipo de polígono que nós tivermos, isso funciona sempre. Vista essa relação, falemos agora, portanto, sobre inscrição e circunscrição. Perceba, nós dizemos que uma figura ela é circunscrita por uma circunferência quando a circunferência envolve a figura, tocando cada um dos seus vértices em um ponto apenas da circunferência. Eu tenho um quadrado inscrito na circunferência, portanto a circunferência é circunscrita ao quadrado. Eu tenho um triângulo equilátero inscrito na circunferência, portanto a circunferência ela é circunscrita ao triângulo. Do mesmo modo, eu posso visualizar uma figura como essa. Aqui nós já estamos falando sobre inscrição. Desse modo, a circunferência está inscrita no quadrado, pois ela está dentro do quadrado. Aqui eu tenho a circunferência inscrita num triângulo equilátero, pois ela está dentro do triângulo equilátero. Existe uma forma de relacionar as medidas dos lados desses polígonos regulares e dos raios das circunferências. Quando você observa, a medida equivalente ao raio dessa circunferência, indicada aqui, ligada a outro raio, monta o diâmetro. O diâmetro dessa circunferência ele acaba coincidindo com a diagonal do quadrado. Desse modo, eu falo, portanto, que a medida deste raio ela equivale à metade da diagonal do quadrado. Haja vista que a diagonal é encontrada quando eu faço medida do lado vezes a raiz quadrada de 2. Se eu estiver falando sobre uma figura como essa, que é um triângulo equilátero, nós sabemos que quando um triângulo equilátero ele é circunscrito por uma circunferência, nós temos a possibilidade de indicar que do centro da circunferência ao vértice desse triângulo equilátero, nós temos o que equivale a 2/3 da altura do triângulo equilátero. Desse modo, a medida equivalente ao raio da circunferência circunscrita ao triângulo equilátero equivale a 2/3 da altura do triângulo equilátero. É bom frisar que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Quando nós multiplicamos 2/3 por L raiz de 3 sobre 2, nós temos L raiz de 3 sobre 3. Para fechar, eu tenho, por exemplo, duas situações onde a circunferência está inscrita nos polígonos. A circunferência inscrita no quadrado e a circunferência inscrita no triângulo. Daí eu tenho, portanto, que, neste caso, quando a circunferência é inscrita no quadrado, a medida do diâmetro da circunferência coincide com o lado, o que significa dizer que a medida do raio é metade do lado. Neste caso aqui, a gente muda a ótica de pensamento e percebe que, se a distância do centro da circunferência ao vértice equivale a 2/3 da altura, do centro da circunferência ao ponto médio de um dos lados do triângulo que está circunscrito à circunferência equivale a 2/3 a 1/3 da altura, portanto. Eu tenho que essa medida desse raio seria, portanto, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2 e 1/3 de L raiz de 3 sobre 2 é L raiz de 3 sobre 6. Eu tenho, portanto, as informações: raio da circunferência circunscrita ao quadrado, L raiz de 2 sobre 2. Raio da circunferência circunscrita a um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 3. Raio da circunferência inscrita no quadrado, L sobre 2. E o raio da circunferência inscrita num triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 3. Não esqueça e não confunda, a medida L aqui sempre se refere à medida equivalente ao comprimento do lado do polígono regular dado.